A função de uma empresa vai muito além de gerar lucro. Ela também tem responsabilidades relacionadas ao meio ambiente e à sociedade. Essa abordagem em 3 pilares ficou conhecida como ESG, da sigla em inglês para Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Pelo 2º ano consecutivo, o relatório institucional da Siemens no Brasil foi desenvolvido segundo esse conceito. Neste podcast, vamos ouvir as contribuições de colegas da empresa sobre a atuação da Siemens nessas 3 dimensões. Este episódio é dedicado ao tema sociedade. Ouça também os episódios dedicados a meio ambiente e governança. Pagar salários não é a única função de uma empresa junto a seus profissionais. Dentro de sua estrutura de sustentabilidade, a Siemens prioriza ações de equidade e de empregabilidade como ferramentas de ação social. A atuação da empresa no âmbito das pessoas inclui desenvolvimento profissional, saúde, segurança, interação com a comunidade e muitas outras frentes. A Siemens concebe as suas práticas e políticas relacionadas a pessoas a partir de uma visão holística, tendo o indivíduo como centro. Caroline Zilinski, diretora de People and Organization da Siemens no Brasil, fala sobre esta forma de abordar a responsabilidade com as pessoas. Pessoas não são recursos. A gente já sabe disso há muito tempo, então a gente sempre fala que as pessoas são o nosso bem mais precioso, que sem as pessoas a gente não consegue simplesmente alcançar nenhum dos resultados que a gente espera, nenhum dos planos estratégicos que a gente desenha, mas de alguma forma isso não estava refletido no nome. Hoje não se refere mais, quando a gente fala de precisar de pessoas para o time, a gente não fala mais precisa de recursos. As pessoas são pessoas, eu preciso de pessoas para o time. Então foi uma forma de transmitir para o mercado que a gente acredita na individualidade e na humanização de cada uma das pessoas que a gente tem aqui dentro. Apesar de saber sim que as pessoas todas fazem parte de um ecossistema, elas são sim individuais, elas têm necessidades individuais, elas têm competências individuais, talentos individuais, não fazia sentido a gente chamar elas de recursos. Por isso mudou para pessoas. E eu acho que a segunda parte da nomenclatura, que é a organização, ele vem trazer exatamente a importância da área de pessoas para a estratégia da empresa. Não só como uma área central, como uma área suporte, mas também como uma área de tomada de decisão junto com os negócios. Então, de novo, a gente volta à frase clichê do início de 100 pessoas não é possível realizar nada. Então, por isso, pessoas e organização. O organização, você ainda não vê isso muito refletido na nomenclatura no mercado, porque eu acho que esse papel estratégico da área nas empresas ainda é uma jornada, e eu acho que é aí que a Siemens também se destaca, é uma tendência inovadora e demonstra a valorização que a gente tem das pessoas e do time, especificamente, que cuida das pessoas dentro da Siemens. Nessa mesma compreensão de que pessoas não são recursos, mas o maior valor de uma empresa, a Siemens também tem inovado nos processos de avaliação profissional. O conceito Growth Talks, de fato, aboliu processos tradicionais e baseia a jornada de desenvolvimento no diálogo. Caroline explica também este ponto. Aceitar e entender esses papéis todos num olhar de mais compreensão e tolerância é extremamente necessário se a gente quer que as pessoas se sintam felizes e realizadas no trabalho. Essa é a base da psicologia positiva e essa é a base de você olhar para cada uma das pessoas de forma individual. E é daí que vem o Growth Talks. A primeira mudança de paradigma brutal que ela faz é: se eu não preciso pressionar as pessoas, se eu não preciso enquadrar elas numa tabela, então eu não preciso de avaliação de performance que diga que ela tem uma nota 2, 3, 4, 5, seja para comportamento ou seja para entrega. Ela é um ser humano pensante. Se eu dou para ela uma meta, ela sabe que ela tem que executar, ou ela vai executar, ou ela não vai executar, e a gente vai conversar sobre isso ao longo do ano. A gente não eliminou a avaliação de performance. A gente mudou o olhar para o ser humano. Ele continua tendo coisas para entregar, ele tem um plano de trabalho, ele tem um plano estratégico, ele tem entregas pelas quais ele é cobrado por. Mas existe espaço para o diálogo. Acho que o grande diferencial é isso, é não colocar as pessoas dentro de métricas e confiar, acho que essa é uma palavra super importante, que elas vão saber o que fazer mesmo assim. E elas não vão deixar de perseguir as coisas que são necessárias por conta disso, desde que haja um diálogo saudável. A pergunta que todo mundo faz para mim é:
Mas funciona mesmo? É simples, me pergunta se desde que a gente implementou Growth Talks os resultados da Siemens caíram. Porque se fosse tão importante colocar as pessoas em números e cobrar delas, se elas só performassem baseado nisso, você concorda que se eu tirasse esse estímulo, o resultado ia cair? Isso não aconteceu, porque a performance não está ligada a colocar as pessoas numa caixa. Quando se pensa no que uma empresa pode fazer por seus funcionários, normalmente a associação é feita com o período em que o profissional atua na companhia. A Siemens, no entanto, pensa também no futuro. Adriana Belon Boscolo, diretora da Prev Siemens, fala sobre o crescimento da cultura da previdência entre os funcionários do grupo Siemens, mesmo em anos conturbados economicamente, como foi 2022. A Prev, embora com todo esse desafio, ela conseguiu ir melhorando, crescendo em vários sentidos. Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente está alcançando quase 2 bi de investimentos. Nossos participantes não esmoreceram. Durante 2022 também a gente teve um crescimento de aportes em torno de 10%. Então, as pessoas perceberam que em cenários desafiadores, em cenários de crise, em cenários incertos, o que eu tenho que fazer é poupar. Quando a gente fala de ativos, a gente tem 6.500. De aposentados, 1.600 aposentados também. E vinculados, algo em torno de 980 vinculados, que são ex-colaboradores, que ainda continuam participando da Prev. Isso é um sinal de confiança, porque as pessoas saem da Siemens, mas não saem da Prev. Isso não é confiança só na Prev, né? Eu acho que é confiança na empresa. As pessoas, embora elas saem, se desligam, elas confiam na empresa. Então, elas confiam na gestão da Prev. Um fundo de previdência tem como grande objetivo gerar recursos para seus associados, mas a Prev Siemens não se limita a investir e prestar contas. A entidade também enxerga uma função social, a educação financeira, que em 2022 teve novidades. A Prev é bastante resiliente, acho que ela está bastante preparada para enfrentar essas crises, esses impactos, mas a gente investiu muito em 2022 em educação. A gente fez aí lives, sempre nas trocas de perfil, com o intuito de conscientizar as pessoas de como funciona investimentos, o que tem que ser observado dentro de investimentos. A gente também fez melhorias nos nossos relatórios de performance. A gente procurou explicar para o participante o que está impactando em investimentos também, porque dada a instabilidade, dado o cenário tão incerto, o que é que está impactando os investimentos? O que você tem que estar a par, o que você tem que estar sabendo para você ficar confortável na sua opção. E uma coisa também bastante legal que a gente enfatizou durante esse ano e a gente criou foi um guia de investimentos para que as pessoas possam, assim, num passo a passo, né, começar ali a entender o que é investimento, o que é você optar por um perfil conservador, por um perfil moderado, por um agressivo. Dentro da dimensão social também estão as políticas e iniciativas da Siemens voltadas para a saúde. O tema é abordado por meio de um tripé, que considera o indivíduo dos pontos de vista físico, social e emocional, chamado Vida 360 Graus. Dr. Renato Marano, Head de Saúde da Siemens no Brasil, fala sobre o assunto. 2022 foram 1.689 ASOS realizados, sendo que 1.058 Siemens Mobility LD e 631 da Healthineers. Dependendo do risco da pessoa no trabalho, existe uma grade de exames que são feitos. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa está submetida a um risco ruído, por exemplo, ele faz um exame aqui dentro, chama-se audiometria. Se ele tem, por exemplo, algum risco de radiação ionizante ou de, por exemplo, agente biológico, ele faz os exames laboratoriais de sangue referentes ao risco dele. Além disso, nós temos uma grade de exames que a gente faz normalmente para pessoas que não têm risco nenhum. Então, por exemplo, pessoa administrativa, está num ambiente administrativo, não tem ruído, não tem risco físico, não tem risco químico, não tem risco biológico, mas ele tem os riscos inerentes à idade dele. Então, por exemplo, nós temos uma escala de exames
uma pessoa acima dos 40 anos, ele não tem risco nenhum. Teoricamente, em medicina ocupacional, ele não precisaria fazer nenhum exame. Mas ele tem uma grade de exames que a gente pede: colesterol, a gente pede hemograma, colesterol, pede ácido úrico, pede exame de urina. No caso dos 40 anos, teste ergométrico, se ele não tiver. Esse tipo de exames. Às vezes o médico avalia e precisa de um ultrassom abdominal. Então, é feito uma medicina preventiva em todos os aspectos. Dentro do conceito Vida 360 Graus, o foco em saúde mental tem sido cada vez mais intenso na organização. Diversos programas e iniciativas foram criados nos últimos anos e seguem sendo aperfeiçoados, como informa Vanessa Mioto, da área de saúde da Siemens. Esse ano de diferente, a gente teve a Semana da Saúde Mental. A gente teve um circuito anti-estresse, tanto em Junditec quanto aqui na Anhanguera. Então, a gente teve algumas atividades, como yoga nas operações, a gente teve roda de mulheres, que, junto com a nossa ginecologista, a doutora Janaína, a gente teve auriculoterapia com sementes, massoterapia especial, a gente também teve um circuito anti-estresse com a nossa equipe multi, né? Então tinha a enfermagem lá que verificava a pressão, o nível de glicose. A gente tinha a fono também, que falava um pouquinho dessa parte de audição, medição de volume do fone de ouvido. As dentistas também traziam temas como o estresse afeta a saúde bucal, além da nutricionista também, que a gente teve alguns sucos funcionais dentro do restaurante e ela explicava um pouquinho dos benefícios. Então foi uma semana bem bacana e a gente teve uma boa participação dos funcionários na Anhanguera em Junditec. A gente tem uma vez por semana, então toda quarta-feira, a partir das 8h30, tem 45 minutos de live. A psicóloga traz temas de saúde mental e também de saúde física. Aqui a gente acaba englobando todos os temas. E assim, a participação é uma média de 150 funcionários por live. Então a gente tem uma participação bem bacana dos funcionários nessas lives. O desafio de perseguir zero acidente a cada ano leva a empresa a aperfeiçoar suas iniciativas, tanto em fábricas quanto junto ao público administrativo. Jordana Macedo, da área de segurança do trabalho, fala sobre essa mobilização, mesmo em um sistema de trabalho que hoje inclui o modelo híbrido. Continuamos tendo, principalmente aqui na fábrica, o walking, né, que é gestores andarem pelas fábricas, fazendo um registro de itens que eles verificam de segurança, até esse momento que eles podem também conversar com o público operacional, mas a gente também liberou que gestores façam só o talking com seus times, somente por conta dessa questão híbrida, onde a gente tem um público maior administrativo, colaboradores voltados às questões de tecnologia, que acabam trabalhando mais administrativamente, né, mais em casa. A gente tem agora aqui em Junditec uma ergonomista, trabalha com a gente aqui 2 vezes por semana, então ela tem ajudado muito nessa questão de avaliar o posto de trabalho, principalmente lá na fábrica, e propor melhorias. Então é um ganho que a gente teve, porque antes a gente contratava um laudo de ergonomia de um especialista, emitia o laudo, e a gente olhava o laudo, algumas ações a gente implementava, mas a gente não tinha um olhar de um especialista. Então agora a gente tem uma profissional aqui com a gente, que ela identifica o gap, ela faz a análise do posto de trabalho e nos ajuda a implementar melhoria para o posto de trabalho. Então, ela faz a avaliação e nos ajuda com a adequação do posto de trabalho, com plano de ação, com ideias. A gente montou em algumas áreas, principalmente operacionais aqui, onde a gente tem questões de ergonomia, comitê de ergonomia, falando um pouquinho aqui do centro logístico, que é uma área onde a gente tem várias questões que a gente aborda de ergonomia. A gente identifica as ações, a gente propõe melhorias, acessórios, o que a gente pode facilitar no dia a dia desse pessoal operacional também. A responsabilidade social de uma empresa não se restringe às ações que ela realiza do muro para dentro. Para organizar, coordenar e efetivar diversas iniciativas de caráter social, a Fundação Siemens atua em parceria com as empresas do Grupo Siemens, tendo como um de seus focos a educação, especialmente o conceito STEAM, baseado em ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Bianca Bozon Moreira Talassi, secretária executiva da Fundação Siemens, fala sobre uma das iniciativas da entidade em 2022, a websérie Experimento Lab.
o Experimento Lab, né, que é um desdobramento do experimento, que é a nossa websérie voltada para gênero, claro, principalmente, que a gente traz uma jovem astronauta como a protagonista, e que ela faz uma série de pesquisas e desenvolve ciências na visita dela ao espaço, e a gente vai ter agora, no próximo ano, uma nova temporada, porque foi bastante sucesso e as pessoas continuam acessando. O Experimento Lab, ele foi um projeto que a gente idealizou a partir do próprio experimento, que vale destacar que foi criado pela Siemens Stiftung para países de desenvolvimento, mas percebemos essa oportunidade da questão da digitalização, né? E não só no Experimento Lab, mas também em outras iniciativas, a gente foi para esse campo mais virtual, mas percebemos também que precisávamos falar um pouco mais das meninas na ciência, porque apesar dos esforços que hoje fazemos, as meninas ainda estão em menor número nas carreiras de STEAM, principalmente STEM, sem a letra A de artes. E quando a gente fala isso, a gente percebeu que a gente tinha uma enorme oportunidade de criar um material pensando principalmente nas crianças /jovens que estão aí no final do Fundamental 2, ou até um pouquinho aí da inserção do ensino médio, que é quando eles começam a pensar na carreira e que às vezes por certas influências ou falas, né, que ciências ou que STEAM não é coisa para menina. E é claro, isso somado a um compromisso que a Fundação Siemens tem, né, de entender a diversidade como importante, mas também que as empresas do grupo Siemens e Siemens Energy entendem como importante, a gente percebeu que a gente precisava desenvolver isso. E a gente, de forma alguma, quer concorrer com grandes streamings, não é a nossa ambição. Esse é um produto 100% nacional, criado a partir do próprio experimento, a partir das experiências do experimento, mas para passar de uma forma lúdica o ensinamento e também um pouco da nossa mensagem, que, ok, que meninas têm esse poder, meninas podem ser astronautas, por exemplo, e podem ir para o espaço, e podem gostar de ciências, e podem explorar, né? Podemos fazer perguntas, mas que também, independente até mesmo do gênero, que a ciência está em tudo, que a ciência é simples, que a ciência, o ato da gente perguntar, experimentar, observar, registrar, buscar melhorias, isso também traz ciências, né? E a gente sabe que isso está totalmente ligado à inovação do país. Se a gente quer melhorar a inovação no Brasil, a gente precisa pensar na ciência brasileira, né? É claro que ainda mais em anos assim da pandemia que passou, mas não passou, né? A gente sabe o quanto que a ciência é importante. Então, por conta disso, nós trouxemos esse material para que ele fosse algo a adicionar. Outra atividade de grande impacto na Fundação Siemens são os cursos de capacitação profissional para jovens. Além de possibilitar formação técnica e aumentar a empregabilidade dessa faixa etária, o programa, que mantém cursos nas localidades Anhanguera e Junditec, tem se tornado cada vez mais focado em diversidade. Bianca explica. Vale destacar, né, que ainda dentro desse conceito da diversidade a gente vem buscando trabalhar ainda as características de diversidade nos nossos projetos de capacitação profissional. Além disso, também teve uma nova turma do Formar em 2022, e essa nova turma também pensando em digitalização, pensando nessa empregabilidade deles nesse novo mercado que se vive, né? Que não é só sobre a Siemens, né? E sim sobre o mercado em geral, porque a gente faz eles para o mundo, né? A gente auxilia nesse despertar deles para o mundo. E a gente teve, então, no Formar da Anhanguera, em formato híbrido, pela primeira vez. O primeiro que a gente tinha feito foi 100% online, por conta da pandemia, agora de formato híbrido. E contamos com muitos voluntários também, de todas as empresas do grupo. E lá a gente teve também pessoas jovens para a Siemens Energy, para a Siemens Mobility, para a Siemens Healthineers. Então tivemos muita alegria. Muitas das iniciativas de caráter social da empresa estão baseadas no voluntariado. O programa Social at Finance reúne a comunidade financeira da empresa, com o apoio de várias áreas, para revitalizar uma escola no entorno da Siemens.
O CFO da empresa no Brasil, Wolfgang Beitz, comenta sobre a retomada desse programa em 2022. Uma atividade bem recompensadora, porque no final do dia você vê o que você fez com suas próprias mãos, esse é o primeiro sentimento bom. O segundo é o dia depois, que você acorda com dor em lugares que você nunca pensa que poderia ter dor. É uma boa distração, né, para especialmente o pessoal que trabalha mais no escritório. E a terceira recompensa é quando você vê o vídeo das crianças voltando para a escola, você vê os sorrisos, a felicidade, que o lugar que eles ficam tanto tempo recebeu uma melhoria, e a gente fez muita coisa, não só pintar, mas também o jardim, a horta, tiramos entulho, bancos para sentar, jogos para brincar na pausa, então uma reforma nas salas de aula, porque é importante de providenciar um ambiente para facilitar a aprendizagem, né? E foi um projeto muito bem sucedido. E hoje, cada vez que eu vou para o Jundiaí, eu passo nessa escola, eu sempre estou com o olho e vejo se já picharam o muro, ainda não. Então, estou bem feliz que parece que está sendo cuidado. E cada um sabe, se você tem um problema para resolver, é sempre melhor com uma pessoa que você conhece, seja só de um evento como o Social Finance. Agora é muito mais fácil, em termos de team building, isso também ajuda bastante, né? Trabalhar em uma empresa que efetivamente mantém o foco nas pessoas é cada vez mais um requisito básico para quem busca uma colocação no mercado. Antes de encerrar esse podcast, nós perguntamos para a diretora de People and Organization da Siemens, Caroline Zielinski, por que um profissional deveria escolher a Siemens como local para trabalhar. Eis a resposta dela para a pergunta: por que a Siemens? Você vai entrar numa empresa extremamente acolhedora, sobre quem você é, sobre a sua história e sobre o que você pode agregar. Eu acho que, então, primeiro, você está entrando numa empresa onde você vai ser extremamente acolhido, visto e abraçado na sua completude da história que você tem e das coisas que você tem para agregar. A segunda coisa é, você vai ter espaço para poder criar e trazer a sua voz e ser, inclusive, inovador nas coisas que você busca, por mais que sejamos uma empresa de engenharia. Por mais que a gente seja uma empresa de componentes, produtos, projetos, você sempre pode fazer as coisas de uma forma diferente. Você sempre pode melhorar o que já existe. E aqui existe espaço para isso. Inclusive, existe a expectativa que você vá e faça isso, que você tenha coragem para fazer isso. Realmente é uma empresa de inovação, e não é uma inovação no sentido de, eu vou criar o teletransporte, mas é realmente eu vou conseguir melhorar as indústrias e a infraestrutura do que a gente faz hoje, a gente pode fazer muito melhor. E por último eu sei que é clichê, mas eu de verdade acredito nisso. Eu acho que você trabalhar para uma empresa que eventualmente está ligado a problemas de ética, de dano ao meio ambiente, de dano à saúde física. Então, sei lá, empresas de cigarro, empresas de bebidas, empresas que utilizam de escravidão ou que utilizam de suborno ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que é muito ruim, por mais incrível que seja o que você faça naquela empresa. Então, eu acho que eu venderia muito você entrando numa empresa ética e exemplar em termos de valores. Neste breve panorama, você conheceu algumas das conquistas da Siemens em 2022 no Brasil em relação à sociedade. Nós também levantamos contribuições muito importantes no campo do meio ambiente e da governança. Ouça os episódios sobre esses temas também. E encontre informações mais detalhadas no relatório institucional ESG Siemens 2022. Você também pode acessar informações sobre desenvolvimento profissional, benefícios, diversidade, previdência privada, saúde, segurança do trabalho, voluntariado, cidadania corporativa e muito mais no nosso website www.siemens.com.br. Agradecemos pela companhia.